Oi, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez com um episódio do nosso Múltiplas Falas. Hoje com a presença super especial da Jaqueline, que hoje faz parte da associação, trabalha efetivamente, eu deixo ela doida, isso é uma verdade, mas que junto com a gente tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, viu, Jaque? Então, te agradeço a sua presença. E eu já gostaria de iniciar a nossa conversa pedindo para que a Jaqueline se apresente um pouquinho. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam: "Você não tem cara de que é doente", e nós não somos doentes, né. A gente tem uma doença, mas não quer dizer que a gente é doente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Jaqueline. Ah, primeiro, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder ajudar, estar ajudando a associação. E eu acho que eu me fortaleço muito mais do que ajuda. Eu sou mulher, mãe, aventureira, esposa, amiga, professora e esquerosada. Que é pra fechar o currículo com chave de ouro. Isso para fortalecer a caminhada. Isso. Jaque, você tá com quanto tempo de diagnóstico agora? Então, eu recebi o diagnóstico em 2021, 4 anos, né, no caso. Comecei o tratamento com fingolimod. Hoje eu estou com natalizumab e, graças a Deus, muito bem durante essa caminhada. No início a gente leva um baque, né, é um susto, é um tempo mesmo que cada um leva para viver o luto, mas o luto passou, estou bem, vivendo super bem, graças a Deus. Ai, que ótimo. Eu sempre falo que o primeiro ano ele é o pior de É todos, difícil. porque são muitas dúvidas, muitos medos, muitas pesquisas no Google que não dão certo, É, e aí a gente acaba se fechando, se trancando dentro daquele diagnóstico. é. O Google realmente prejudica a gente. Eu fiz essa bobeira, né, pelo medo ali, né, no início de pesquisar no Google e a gente vê muita informação sem contexto também, né. E a gente, querendo ou não, se apega, ou pelo menos eu me apeguei no início àquela fase ruim, porque tem uma fase ruim, né. Às vezes a gente tem algumas decaídas, mas a gente não vive disso. A gente não fica preso o tempo todo nesse momento, né. E aí após um ano, foi mais ou menos um ano, mas eu esperei meu momento, o médico foi muito tranquilo em me esperar e me entender desse momento, mas depois, ai, que maravilha, assim, estou muito bem e a associação me fortaleceu muito. Hoje é, assim, um privilégio, né, participar da associação, estar como voluntária, porque a associação me fortaleceu muito, 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 me ajudou muito de conhecer tantas histórias de sucesso, tantas histórias boas, e não ficar apegada àquela coisa ruim que eu vi lá no Google. Não, isso é ótimo. Eh, Hoje você ainda está trabalhando, Estou né, você é trabalhando. professora. E como foi esse processo para você? Então, no início, porque realmente foi difícil, né, eu fiquei um tempo afastada. E até em conversa com o médico, até falou assim: "Olha, como professora, a sala de aula é uma rotina que a gente sabe que é puxada, né, trabalhar com os anos iniciais, mas não quer dizer que você precise parar de trabalhar". Então, assim, eu passei por uma readaptação, hoje eu estou readaptada, mas trabalhando. Então, assim, consegui adequar, eh a minha rotina de trabalho com a minha condição física, com a minha condição de saúde, e graças a Deus deu tudo muito certo, continuo trabalhando, estou num ambiente bem tranquilo, né, de pessoas que entendem. Então, assim, no ambiente que eu estou também já falei para todo mundo, que eu tenho, né, o diagnóstico, que tem dia que eu não estou muito bem, mas aí o pessoal me entendeu e me apoia e me ajuda, então eu consigo desenvolver meu trabalho de forma tranquila. Ai, isso é maravilhoso. Ah, É sempre muito bom, porque eu falo assim, é claro que aquele que não dá conta, que realmente precisa se aposentar, é super válido, mas se aposentou, procura outra coisa para fazer, algo para você, que seja fazer um artesanato, que seja fazer um curso de culinária, que seja fazer algo que te dê prazer em fazer aquilo ali, mas não necessariamente estar trabalhando ali, cumprindo horário e regras, mas não parar. Acho que parar faz com que a doença venha como um trator em cima da a gente precisa se movimentar, né.
a gente precisa procurar também, onde a gente aquilo que faz bem pra gente. Então, assim, é isso, às vezes não dá certo, com uma determinada profissão, às vezes precisa se aposentar, né, mas é isso, é continuar movimentando o corpo, porque a gente precisa desse movimento e faz muito bem. Às vezes é um pouco difícil a gente se locomover, às vezes a gente fica um pouco apreensivo de contar um pouco da gente, né, para o outro entender, mas se a gente se abrir, se permitir viver tantas possibilidades que tem, agrega muito, ajuda muito e faz a gente dar uma revigorada na vida, né. É muito bom. Exatamente. Até porque o ato de sair de casa faz com que a gente escute outras pessoas, veja outras histórias, fale besteiras, por que não, Não é? né. Eu brinco que eu gosto muito de fofocar, mas eu fofoco do bem, eu falo muito mal da minha própria vida, então tá tudo certo. Ah, de vez em quando eu até fofoco de você. Aí eu tenho que falar: "Gente, a Ana é maravilhosa". E a gente sabe, assim, por exemplo, eu aqui, eu vejo que nem sempre você tá naquele dia, naquele melhor dia, mas tá ali se movimentando, se esforçando pra vir. Eu falei assim: "Ai, gente, que linda". Ai, Mas legal. é, porque assim, a doença vai trazer limitações ou não, existem várias dentro da própria esclerose, existem várias formas de atuação da patologia. Não é porque o fulano tá de um estado que eu também vou ficar, É, né. E eu falo que a gente tem que olhar muito isso. Tem muito paciente que fala que não vem nos encontros da associação, porque tem medo de ver os outros piorando e ver como é que vai ser o futuro dele. Eu já falo o contrário. Eu gosto de estar com os pacientes, desde aquele paciente que não tem sequela nenhuma, até aquele paciente que já tem um pouco mais de sequela, e ver que cada um é único, e que cada um evolui de uma forma diferente. E como a gente encara a patologia, ela faz toda a diferença na evolução dela. é. Né. Eu gosto de estar aqui, igual você falou assim, aqui a gente encontra, pessoas em todos os níveis, né, ali daquele que não apresenta uma sequela, quanto aquele que apresenta. Até pra gente ver assim: "Nossa gente, como ele tem se esforçado, eu também posso me esforçar". Isso é um exemplo pra mim, que tem uma dificuldade e não se entregou. Às vezes precisa de alguma ajuda, seja do andar já, da cadeira de rodas, e a pessoa tá se movimentando. Você fala assim: "Gente, mas por que que eu estou criando tanta dificuldade, se é possível?". Então, é bom. Os encontros são maravilhosos. E não é no sentido de: "Ah, mas se fulano consegue, por que você não consegue?" Porque dor a gente não mede, dor a gente acolhe. Bem lembrado. Eu sempre falo isso muito para os meus amigos, eu tenho uma amiga que ela se cobra muito, ela fala: "Nossa, você tá aí nessa situação, você tem uma doença grave, você tá encarando a vida, você tá produzindo muito mais do que eu, enquanto eu tô aqui me vitimizando, então eu tenho que olhar o seu exemplo para eu ser melhor." Eu falo: "Não, você não tem que olhar o meu exemplo para você ser melhor, você tem que olhar para você e entender a sua limitação, porque dor não se mede." O diagnóstico da esclerose múltipla doeu em mim com intensidade. Às vezes um encravado em você vai doer com a mesma intensidade. É o É. seu momento, então a dor não se mede, a dor se acolhe. E é isso que a gente tem buscado, né. E aí, Jaque, nessa sua caminhada, você mesmo falou que é aventureira, né, não vou contar pra ninguém que você andou caindo de uma árvore esses dias. Verdade. Exatamente por se permitir viver essas aventuras, né. É isso mesmo. E uma coisa que me impulsionou a viver mais foi o diagnóstico. De falar assim: "Ó, o momento é agora", porque eu não sei se mais para frente eu vou ter uma limitação maior, que não exatamente vai me impedir, mas pode dificultar um pouco mais. Então, o diagnóstico, assim, me impulsionou a viver mais, a estar feliz, a tentar e me arriscar. Aí me arrisquei subindo na árvore, caí, mas estou bem. Eu lembro até que eu brinquei com a Luciana quando ela falou: "Ah, Jaque caiu de uma árvore", eu: "E a árvore, tá bem?" E a Jaque eu já conheço, ela já deve estar aí aprontando a próxima. Ah, é verdade, eu gosto assim, eu jogava mais, né, jogava vôlei, eu continuo jogando não tanto quanto eu jogava, até por conta da rotina do dia, né, porque tem que cuidar dos filhos e tudo. Mas assim, eu jogo, eu ando de bicicleta, continuo fazendo atividade física, mais ainda, né, agora eu, por conta do diagnóstico que é bom, acabo me forçando, mas é bom para mim.
que eu tenho sempre resultados positivos e de vez em quando subo em algumas árvores, mas essa atividade física eu estou reduzindo. A gente tem batido muito em alguns episódios aqui do nosso podcast a importância da atividade física para que a gente mantenha o corpo em movimento e evite sequelas. Eu não consigo achar outra palavra agora, mas aquelas sequelas que são ruins a longo prazo, né? Deixar elas cada vez mais para frente, se for da vontade de Deus, que elas nem apareçam na nossa vida. E você, como esportista, pode falar disso pra gente melhor ainda do que eu, que não conta pra ninguém, mas sou bem sedentária. É, a gente vai ter que puxar a orelha da Ana, porque ela entende muito e ela sabe muito, só tá faltando fazer. Realmente atividade física, assim, me dá um ânimo muito grande. Eu sinto a diferença de resistência mesmo do corpo, do tempo que às vezes eu preciso ficar numa fila, às vezes um dia no serviço, né, um dia mais corrido. E aí quando eu não vou para atividade física, o meu corpo dói mais, eu sinto mais dores do que quando eu vou. Então, assim, tem semana que eu consigo ir 3 vezes, tem semana que eu consigo ir 4, tem semana que eu consigo ir 1. Eu vou de acordo com o que eu posso, com o que meu corpo aceita e consegue, mas eu vejo que quanto mais atividade física eu faço, melhor eu fico. Mesmo aquele dia que a gente acorda, assim, com preguiça, não dá para pensar, não tem como pensar, só tem que acordar, ir e fazer e ter o resultado positivo, que é bom mesmo, eu gosto. Exatamente. Eu escuto muito paciente falar assim: "Ah, eu não consigo fazer porque eu tenho muita fadiga". E aí eu vou dar um spoiler pra vocês, gente. Quando eu estava na academia puxando ferro ali, que eu detesto, mas eu estava indo bonitinha, ia 3 vezes por semana, a minha fadiga diminuiu absurdamente. Absurdamente. E quem me conhece há mais tempo, desde o início do diagnóstico, sabe que o meu sintoma mais limitante não é o fato de eu precisar de bengala para andar grandes distâncias, é a fadiga. A fadiga também, Ana, é uma coisa que me pega, assim, muito, muito, muito. E é realmente isso, assim, eu sinto muita fadiga, de agonia mesmo, de tensão, de às vezes nem conseguir dormir, principalmente do lado direito e a fadiga. E quando eu faço atividade física, eu consigo chegar em casa, dormir tranquilinha, tudo a rotina entra no eixo mais rápido. Agora realmente a fadiga é muito ruim, e a atividade física ajuda muito a melhorar. Né, Ana? Vamos Né? pra academia, vamos fazer uma atividade física qualquer, precisa necessariamente ser na academia, porque tem gente que não gosta também daquele ambiente, né. Uma caminhadinha no parque, Exatamente. né, tem ioga, né, no caso, na Flona, aos fins de semana, num ambiente super tranquilo e agradável. Isso eu não sabia. Porque assim, a gente tem o mania de achar que atividade física só tá dentro da academia. Claro que atividade de fortalecimento, ela faz efeito mais rápido, mas a atividade física faz efeito. Seja mais rápido ou num tempo mais devagar, o importante é não parar, né. É. Eu tô só na fisioterapia por enquanto, assumo. Quando eu estava na academia pegando pesado, comecei a passar mal, jurando que era uma pedra nos rins, descobri um neném. Então aí agora eu uso isso como desculpa pra não ir pra academia, mas a médica já me liberou, então acabou a desculpa, eu vou Hã. ter que fazer uma atividade. E eu já ia falar assim: "É, mas, vai passar, 9 meses passa". E aí a Ana pode voltar para atividade física. Não, pior que nem precisa passar os 9 meses, que no caso agora 4. Ela já falou que estando gestante pode fazer academia sim. Eu falei: "E qual é a desculpa que eu vou dar para o povo agora, doutora?" Atividade física é sempre bem-vinda, né. Com esclerose, sem esclerose, grávida, não estando grávida, vamos praticar. Super importante. E aí, já que você é uma moça casada, né, já há bastante tempo, tem as suas filhas, tem a sua rotina. Depois do diagnóstico, você acha que a sua relação com a sua família mudou? Mudou um pouco, mas mudou para melhor, porque ficou todo mundo mais atento, a gente ficou mais unido, de um tentando ajudar o outro, eh, e aí conhecendo um pouco mais de cada sintoma, até minhas filhas às vezes já falam: "Mamãe, tá precisando de alguma coisa? Mamãe, quer ajuda?".
E meu marido também ficou mais compreensível até com a fadiga, porque até então sentia fadiga e tomava um remédio, passava um médico e outro, e às vezes a fadiga estava lá. Agora sim, pelo menos todo mundo consegue compreender que às vezes eu preciso daquele momento, preciso às vezes de um descanso maior, e a coisa ficou mais unida de um tentar, de sempre um tentar ajudar o outro, né. Tem sim, algumas mudanças, né, porque a gente toma mais remédios, os remédios às vezes acaba afetando uma coisa e outra, mas nada que seja o fim do mundo. A gente vai se adaptando com os remédios e com a rotina e graças a Deus está tudo caminhando bem. Ah, isso é muito bom. E hoje, Jaque, você consegue ver diferença de quando você recebeu o diagnóstico, não é a diferença da Jaqueline pessoa, mas a forma como você via a doença. Você consegue ver diferença de antes e para agora que já passou essa fase de luto, de negação, de medos? Muito, 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 porque logo que eu recebi o diagnóstico, e aí, eu tinha o conhecimento ou nenhum conhecimento sobre a doença, né, de que achava que aquilo ia ser uma doença incapacitante, de que eu não ia conseguir fazer mais nada, de que aquilo iria prejudicar toda a minha rotina. E, assim, tive que adaptar algumas coisas, né, da rotina, como por exemplo no serviço, fui readaptada, mas hoje em dia, assim, eu tenho uma visão muito diferente da doença, né. Chegou assim a me impulsionar, a me fazer ser múltipla mesmo, né. Tipo assim, eu posso continuar sendo múltipla, eu posso ser mais múltipla do que eu era e conseguir fazer inclusive, assim, mais coisas do que eu fazia, justamente por isso, que às vezes a gente fica sempre deixando para depois, vou fazer depois, ah, vou fazer ano que vem, ah, vou esperar o momento certo. E aí agora o momento é esse, o momento de viver é esse, é o agora, tentar, não ter medo e viver. Viver. Eu sempre falo, muitos pacientes recém-diagnosticados entram em contato comigo falando: "Ana Paula, o que vai ser da minha vida agora?" O que você escolher que ela seja. Ela vai ser mais difícil? Vai. Ela vai exigir mais esforço de você? Vai. E você vai ter que mostrar que você não tá nesse mundo a passeio. Você veio pra vencer. Então, se você escolher ser um vencedor, é isso que vai ser da tua vida agora depois do diagnóstico. Isso não é conversa de vendedor, tá, gente? É o que eu acredito. É o que eu levo pro meu dia a dia. E isso quer dizer que eu não tenho dias ruins? Tenho, um montão. Você mesma já viu. Tem dia que chega aqui que eu falo, gente, eu quero que o mundo se acabe em barranca pra eu morrer escorada, porque eu já não tô dando conta. Mas esses dias também vão passar. Eu cheguei a tatuar essa frase: "Isso também passa". As coisas boas vão passar, as coisas ruins vão passar, outras coisas boas virão e vão passar também. Assim, Ana, os dias ruins, na verdade, eles existem e também não só pra gente, né. Sempre tem, todo mundo tem um momento ruim. Então, assim, é se permitir também, eh, ter que repousar, ter que descansar, se dar o tempo de descanso, mas não se entregar a isso, né. Porque, assim, uma fase difícil, tanto quem tem um diagnóstico, como quem não tem, sempre vai ter um momento difícil. Às vezes é mais difícil, né, porque a gente sabe da rotina, que você vai ao médico, que você faz exames e que você tá ali atrás da medicação e tem o dia da medicação, mas aquele velho ditado: "A gente só tem a cruz que a gente consegue carregar". Então a gente vai se fortalecendo e é possível viver uma rotina bem tranquila. Perfeito. E hoje, você consegue falar da doença, assim, se alguém chegar pra você e perguntar: "Ah, Jaque, como é que tá a sua vida hoje?" Alguém que você não vê há muito tempo e que não sabe do seu diagnóstico, por exemplo. Você consegue falar disso de uma forma aberta? Consigo. E hoje eu consigo falar sem chorar, porque eu chorava muito, inclusive nas primeiras consultas, às vezes o médico falava assim: "Ah, a gente vai ter que aumentar uma dosagem". Aí eu não, ele falou assim: "Mas eu estou vendo como você está, você ainda chora muito, você isso é uma fase, vai passar", e passou.
E hoje, graças a Deus, eu consigo falar. Eu gosto de falar, porque eu acho bom que as pessoas entendam, conheçam um pouco mais do que realmente é a doença. E graças a Deus, hoje eu posso contar e conto as minhas histórias, e às vezes faço fofoca dos outros, conto as histórias dos outros, e é uma forma de me fortalecer também. Eu gosto de falar. Eu consigo, hoje em dia eu consigo, tranquilo, graças a Deus. Ai, E graças à associação, que sempre me ajudou muito, muito, muito. eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu falo que todo o trabalho que a gente tem, que de início era muito focado só em mim e na Luciana, hoje, graças a Deus, eu tenho mais pessoas para poder focar esse trabalho, mas nada disso faria sentido se não for para o paciente, se não for para a pessoa com esclerose múltipla se sentir pessoa, sentir que pertence a alguma coisa, a algum lugar, né. Eu falo que quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei meio: "Tá, mas quem sou eu agora?". Eu não tinha esse sentimento de pertencimento, de onde eu tô, o que que eu vou fazer, pra onde eu vou, qual o caminho que eu tenho que seguir, alguém vai me ensinar? E aí 3 meses depois veio a associação e eu era presidente, e eu falei: "Como? Eu ainda nem sei o que que é essa patologia, como viver com ela, como é que eu vou ensinar outras pessoas se eu não sei?". Mas eu falei: "Ah, mas se Deus deu a missão, ele dá a ferramenta, né". Vou aceitar essa missão e bola pra frente, né. E aí, com isso, eu fui conhecendo outras pessoas, agregando outras pessoas na minha vida, conhecendo histórias, e histórias de pessoas do Brasil inteiro, e eu fico muito feliz de falar isso. Então, assim, conheço pessoas de todos os níveis da patologia, e independente do nível da doença, é sempre o mesmo alto astral. É sempre a mesma coisa, vamos continuar lutando. Se entregar não é opção e nunca vai ser. Então, hoje ainda é um dia de luta. Amanhã a gente está nos dias de glória, igual a gente brinca quando a gente vai para congressos em São Paulo, principalmente, a gente passa o dia inteiro falando e ouvindo falar daquilo ali, de novas tecnologias, de novos tratamentos, de o que está funcionando, o que que não está funcionando, e é o dia inteiro ali, cheio de informação. Quando é à noite, a gente junta aquele grupinho que eles dizem que eu sequestro eles, eu tenho controvérsia sobre isto, e falo: "Que bar a gente vai conhecer hoje?". A última vez que eu fui para São Paulo, a gente virou atração do bar. Porque a gente foi dançar, a gente cantava junto com o cantor, enquanto todo mundo estava quietinho nas suas mesas, a gente estava lá, tocando o terror. Vivendo o momento e aproveitando a vida, né. Aí você fala: "Como assim você estava dançando?". Com a minha bengalinha do lado, teve uma hora que o garçom ainda segurou no meu braço e falou: "Bora lá, não desanima não". E é isso, é entender que a vida existe e ela foi feita para ser vivida com dores e com alegrias, com medos e com certezas, né. E aí, Jaque, hoje, se você fosse sentar com alguém recém-diagnosticado, você acha que você conseguiria conversar com essa pessoa e passar para ele essa questão do "vambora que você não tá sozinho"? Sim, tanto essa palavra inclusive que você falou, assim, pertencimento, é muito importante, porque é isso, logo que a gente recebe o diagnóstico, pensa assim: "Agora, o que será? Quem serei eu agora?". E de repente você chega num lugar, e você conhece pessoas, e você se sente bem, e você vai se reencontrando. Então esse lugar de pertencimento é muito importante, e eu diria isso: olha, procura mesmo uma associação, faz uma força para estar perto daquele movimento, daquele pessoal, desse pertencimento, que isso realmente vai revigorando a gente e você vai vendo: "Ai, eu não estou sozinha, e é possível, e a vida continua". E é isso, e de repente você chega no bar e é você quem faz a alegria, né, e faz o momento, e enquanto tá todo mundo sentado, você tá ali aproveitando e fazendo o astral do lugar. Então eu diria isso, assim, que é procurar viver o porque é difícil, né, no começo mesmo, o diagnóstico, igual você falou, não tem que ser melhor que o outro, mas tentar ser melhor que si mesmo e procurar esse amparo na família
ir numa associação, num grupo de pessoas onde se sentir melhor, para chegar a esse lugar de pertencimento e se fortalecer para continuar vivendo bem. Exatamente. Eu lembro que antes do diagnóstico eu sempre falava: "Ai, eu queria aprender a costurar". Usar uma máquina de costura, fazer alguma coisa, mas nunca tinha tempo. Mas eu sempre falava: "Ai, mas eu queria tanto, mas será que eu queria mesmo com tanta vontade?". Eu nunca tinha tempo. Hoje em dia, eu tenho 3 máquinas de costura, acabei de terminar um curso de bonecas de pano, Ai, que que é uma paixão da minha infância, sempre fui apaixonada por bonecas de pano. E aí todo mundo fala: "Mas que horas que você acha tempo pra isso?". Porque eu aprendi que sim, eu posso me dedicar à associação. E eu amo o que eu faço aqui dentro, eu faço tudo com muito amor, porque se não fosse eu não estava mais aqui. Que é pedrada, né, só carinho. imagino. Eu imagino. Só fico acompanhando as mensagens. "Tem reunião hoje". Gente, apareceu outra reunião, então vai ter reunião pela manhã e à tarde. Mas eu decidi que alguns dias, algumas horas, pelo menos um dia da semana ele é meu, ele não é da esclerose, ele não é da associação, ele não é dos pacientes. E eu até peço desculpa às pessoas: "Gente, vocês vão me ligar nesse dia e eu não vou atender vocês", porque aquele dia é meu. É o dia que eu vou fazer uma aula de corte e costura, é o dia que eu vou passear com os sobrinhos, é o dia que eu vou ficar em casa de pijama, comendo pipoca e maratonando Rei Leão. Você vai se mimar, né. Exatamente, aquele ali é o meu dia. E eu sempre falo isso: "Se você recebeu o diagnóstico, se permita ter o seu dia. O seu dia para chorar, o seu dia para reclamar e o seu dia principalmente para ter vida". Isso é muito importante, né. Esse se mimar mesmo, né, da gente realmente tirar um tempo pra gente, é muito bom. E nesses momentos que a gente vai vendo outros espaços que a gente pode ocupar, outras coisas que a gente pode fazer, e é muito legal mesmo. Essa coisa do corte e costura, eu também já tive disso, de falar assim: "Ai gente, como eu queria ter uma máquina. Ai, como eu queria costurar". Aí eu comprei uma máquina, só que a minha é bem pequenininha. Minha cunhada até costura, e quando ela olhou, ela falou assim: "Cunhada, mas essa máquina aí é só para enfeite". Falei assim: "Ah, mas eu faço as minhas costuras aqui mesmo". Mesmo de enfeite, eu faço os meus enfeites. Já que a gente já está caminhando para o fim do nosso bate-papo, mais uma vez eu quero te agradecer a sua disponibilidade, por estar na associação, por me ajudar nas páginas. Eu não sou boa com redes sociais, acho que você já percebeu isso. Eu acho o máximo quando ela posta lá, mas um dia na fisioterapia eu falo: "Por que que eu não faço isso?". "Ah, porque eu não vou lembrar mesmo, ainda bem que eu tenho a Jaque que faz". Porque eu tô sempre corrida, porque eu saio da fisioterapia doida, porque eu já tenho reunião, porque eu já tenho não sei o quê, porque eu tenho ofício, porque eu tenho projeto. Então, assim, eu acho isso o máximo, então eu te agradeço de coração. Às vezes parece que aquilo que a gente está fazendo é muito pouco, mas você não tem noção da grandiosidade do seu trabalho e do quanto isso me ajuda no meu trabalho, né. Então muito, muito obrigada e espero poder continuar contando com você. Como brincou seu marido comigo uma vez: "Ah, então quer dizer que é você que tá explorando a minha mulher?". Sou eu e vou continuar. Bem, Ana, eu que agradeço, assim, realmente é um prazer enorme. Eu volto a falar que a associação me fortaleceu muito e faço realmente, assim, de forma voluntária, por prazer, porque gosto. Nem sempre a gente consegue oferecer aquilo que a gente espera, né, queria fazer mais postagens e conseguir postar justamente aquilo que eles estão esperando, mas a gente continua tentando fazer o nosso melhor. Sempre que eu puder ajudar, estou por aqui, pode contar comigo e obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceito e vamos que vamos. E é isso, pessoal. Mais uma vez eu vou pedir, sigam as nossas páginas, compartilhem, mandem ideias, mandem perguntas, nos digam o que é importante para vocês, para que a gente possa trabalhar cada vez melhor em prol de vocês. Então, muito obrigada. E isso vale para o paciente e para o cuidador, tá bom? Obrigada, pessoal, e até o próximo.